Olá! Nosso plano original era fazer apenas as devocionais sobre as bem-aventuranças. Só que como esse período de quarentena acabou se estendendo mais do que o planejado, pelo menos por mim, né? Então nós vamos continuar um pouco mais no Sermão do Monte, estudando outras partes desses ensinamentos deixados por Jesus. Tá bom? Então eu quero que você pense um pouco num objeto que não cumpre o seu propósito. Para que serve esse objeto? Para nada, né? Ele acaba se tornando inútil. Pense, por exemplo, num carro que não sai da garagem. Ou então uma caneta que não é capaz de escrever. Ou um telefone que não faz e não recebe ligações. São objetos inúteis porque não cumprem o seu propósito. E de forma semelhante, um cristão que não cumpre o seu propósito, ele também é inútil. Mas qual é o propósito do cristão? Nós encontramos a resposta para isso em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Só relembrando o nosso contexto aqui, nós estamos dentro do Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 a capítulo 7, em que Jesus ensina sobre o reino. Uma multidão de pessoas estava presente, mas os primeiros versículos mostram que Jesus ele dirige esses ensinos especialmente para os discípulos. Então Jesus está falando aqui que os discípulos, ou os cristãos, aqueles que creem, eles são o sal da terra. A afirmação é bem clara no versículo 13. Vocês são o sal da terra. Então, logo depois de descrever o caráter do cidadão do reino nas bem-aventuranças, Jesus ensina que nós devemos ser sal da terra. E o que isso significa? Significa que nós somos sal da terra quando nós demonstramos as características do reino, das bem-aventuranças, na nossa vida. Agora, uma pergunta importante aqui. A que tipo de sal Jesus está se referindo? Apesar de não haver uma certeza absoluta nessa resposta, eu quero propor uma possibilidade para vocês. Para isso eu quero que você pense comigo em algumas pistas bíblicas que vão nos ajudar. A primeira delas é que Jesus afirma que o sal pode ser usado como adubo. Olha só o que diz Lucas 14, 34 e 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. E Jesus fala que esse sal também serve como adubo. Agora, será que o sal de cozinha, esse que nós usamos, pode ser usado como adubo? Na verdade, quando nós jogamos uma grande quantidade de sal de cozinha na terra, ela se torna improdutiva. Será então que existe algum outro tipo de sal que se encaixa nessa descrição? Uma outra pista é que Jesus afirma que esse sal ele tem sabor. O próprio texto de Mateus 5,13, que nós já lemos, Jesus fala, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele fala que esse sal tem sabor. Então, ele também pode ser usado tanto como adubo, como algo que dá sabor para a comida, pode ser parte de um alimento. E qual sal pode ser adubo e também alimento ao mesmo tempo? Que tipo de sal se encaixa nessas descrições que nós vimos aqui? Então, a primeira delas aqui é o sal a que Jesus se refere pode ser usado como adubo. Então, olha só uma possibilidade. Olha só o que você pode encontrar se você fizer algumas pesquisas sobre o cloreto de potássio. Eu vou ler para você aquilo que eu achei. A primeira extração comercial desse produto no Brasil foi feita pela extinta empresa estatal Petromisa nos anos 70. No mundo, mais de 95% do cloreto de potássio é usado como adubo químico. Então nós vemos aqui o cloreto de potássio é um tipo de adubo. A segunda afirmação de Jesus que nós vimos é que o sal ele também pode ser usado na comida. Agora, olha só o que você também pode encontrar se você pesquisar sobre cloreto de potássio. O
cloreto de potássio também é usado na culinária, sendo vendido comercialmente como sal light, com baixo teor de sódio. Tem uma reportagem da Folha de São Paulo que diz o seguinte: o problema do sal light é o fato de as pessoas se sentirem livres para usá-lo e acabarem consumindo uma maior quantidade, alerta Marcos Nobel da SBC. Tem o gosto amargo do cloreto de potássio e pode amargar a comida, diz Lúcia Caruso, nutricionista e coordenadora técnica da equipe multidisciplinar da USP, do Hospital Universitário da USP. Então, nós vemos que esse cloreto de potássio, além de ser um adubo, ele também pode ser usado na alimentação como um sal. Agora, de que forma essa possibilidade do sal que Jesus está se referindo ser um cloreto de potássio nos ajuda a entender o ensinamento de Jesus? Então, nos ajuda a entender no sentido de que esse sal a que Jesus se refere, cloreto de potássio ou algum outro parecido com esse, ele não tem apenas a função de dar sabor, mas também de fertilizar a terra para que ela produza vida. Você já reparou que Jesus ele afirma que nós somos sal da terra? Por que Jesus fala da terra e não da comida ou do mundo, como ele diz no versículo seguinte? Então, no versículo 13, Jesus fala que nós somos sal da terra. E no versículo 14, ele muda a palavra e diz que nós somos luz do mundo. A palavra terra normalmente significa a terra em si e faz referência a um lugar específico. E a palavra mundo, por sua vez, ela também tem um sentido de pessoas que vivem no mundo. Então, nesse texto, o sal está relacionado à terra, não à comida ou às pessoas. Assim, é possível que Jesus estivesse se referindo a essa capacidade que esse sal, talvez o cloreto de potássio, tem para servir como adubo e assim contribuir para que cresça a vida na terra. Então, se a referência é um sal como esse, semelhante ao cloreto de potássio, a afirmação de que é um cloreto de sódio ou sal de cozinha traria um efeito contrário, porque quando a gente joga cloreto de sódio na terra, ela se torna improdutiva. Então, se a gente entender assim, como é que nós podemos ser sal da terra? Jesus está se referindo aqui especificamente ao nosso caráter. Lembre-se das bem-aventuranças que nós vimos no texto anterior. Que testemunha esse caráter para as pessoas à nossa volta a respeito da diferença que Cristo faz na nossa vida. Então, quando nós vivemos assim, nós somos usados por Deus para produzir crescimento de vida, como o adubo faz. Então, portanto, nós devemos demonstrar um caráter coerente com as bem-aventuranças, para que sejamos usados para produzir vida à nossa volta. Agora, por fim, Jesus ele fala que se nós, como sal da terra, nós perdemos o sabor, como é possível esse sabor ser devolvido ao sal que perdeu o seu sabor? Ele diz que esse sal se torna inútil. E da mesma forma, se nós perdemos a nossa capacidade de sermos testemunhas de Cristo nesse mundo, de refletirmos o caráter de Deus, nós nos tornamos inúteis, porque nós não cumprimos o nosso propósito. Então precisamos nos lembrar que o nosso propósito nesse mundo está diretamente relacionado com o testemunho de vida que nós damos. Então o cristão, ele cumpre o seu propósito de promover o crescimento da vida na terra quando ele demonstra o caráter do reino na sua vida. É isso que Jesus está ensinando aqui. E diante disso tudo, eu quero terminar deixando duas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é: você tem contribuído para o crescimento de vida espiritual nas pessoas à sua volta através do seu testemunho de vida? A segunda pergunta: você está consciente de que a sua utilidade no mundo ela está relacionada ao seu testemunho? E se você não está sendo sal, você está sendo um cristão inútil para Deus? Manifeste o caráter de Cristo, o caráter do reino na sua vida, para que Deus use você para produzir crescimento de vida nas pessoas à sua volta. Seja sal da terra e abençoe pessoas
e seja abençoado pelo Senhor. Que Deus o abençoe e até a próxima.